Olá, tudo bem? Essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre a introdução ao R. E nesse vídeo a gente vai ver algumas operações matemáticas e como a gente trabalha com vetores dentro do R. Bom, o R ele tem quase todas, ele tem todas as operações matemáticas programadas para ele. Então, por exemplo, a soma, tenho aqui um número. Eu quero somar com o outro, eu uso mais, o símbolo de mais, um outro número, e ele retorna. Eu vou pressionar Enter, ele retorna o resultado dessa soma. A mesma coisa vale para subtração. Eu tenho também multiplicação. Eu uso o operador asterisco. E eu também tenho divisão, que eu uso o operador barra. Tá? Então, as quatro operações fundamentais ele tem aqui. Tá? Sobre a divisão, tem um outro operador que é interessante, que é o resto de uma divisão. Então, o R aqui, ele sempre ele te dá aqui, quando eu uso o operador, divisão, ele me retorna sempre é, o número real dessa divisão. Agora, se eu quero, por exemplo, o resto, né, que é o resto de uma divisão, então eu uso a função, o operador por cento. Então, o operador por cento, ele retorna o resto de uma divisão. Então, 10 dividido por 3, ah, o quociente aí seria 3, né? E o resto seria 1. Então, ele retorna aqui o resto dessa divisão. Isso aqui é bem mais interessante para você, por exemplo, descobrir se um número é divisível pelo outro, né? Ou encontrar números pares, ímpares, essas todas, ou números primos. É mais para isso. Tá? Tem algumas aplicações também em outros tipos de algoritmo, mas basicamente essa é a utilidade desse por cento. Outra coisa interessante sobre o R é que a outra função, outro operador interessante, e já não é mais um operador, eu uso uma função que é a função ABS, de absoluto, ou a gente conhece como o módulo de alguma coisa. Então, se eu colocar aqui um número negativo, por exemplo, -5, o módulo dele, ou seja, o número absoluto, é 5. Então, sempre que eu quiser calcular o módulo, a gente usa a função ABS. Eu quero calcular, por exemplo, o fatorial de um número. Então, eu uso a função factorial. Então, ela já tem aqui o fatorial de 5, por exemplo. É a mesma coisa que você escrever aí. Tá? Tem outros operadores interessantes, por exemplo, a gente na estatística que usa bastante alguns números matemáticos, como o π, o, o e da exponencial, ele já vem implementado o valor de π dentro de um objeto que é nativo do R. E basta você digitar aqui π, e aí ele já tem esse valor, né? Então, por exemplo, se você vai calcular o, uma função aqui, π
vezes o raio elevado. Eu não ensinei a potência, mas é assim. O valor de π já tá programado, tá? E aí, é claro, como eu já mostrei agora, o sinal de circunflexo é o operador de potência, tá? Então, eu tenho aqui, quero fazer 2 elevado a 4. Basta colocar, né, o circunflexo ou o chapéu, né, que a gente chama, aqui, e ele me retorna essa operação. Também vale para se for elevado a menos alguma coisa. Então, mas para isso eu preciso colocar aqui o parêntese para que ele entenda isso. E aí ele retorna essa, essa operação. E outro objeto importante é a função exponencial, né? Que a gente usa bastante, que é o inverso do logaritmo. Agora, uma coisa importante que você tem que prestar atenção aqui é que, assim como na estatística, o nosso exponencial e o nosso logaritmo não é na base 10 como é tradicionalmente na matemática. Então, o R, por ser uma linguagem muito próxima da estatística, então ele já tem por padrão o exponencial e, e a função log na base exponencial. Tá? Então, vocês podem ver aqui que o exponencial tá na base dele, nesse número. E a função logaritmo, ela também está na base exponencial. Então, se eu pedir log de 1, me dá 0. Então, eu tenho a relação entre essas duas funções. Tá? Todas as duas estão na base exponencial. Se você quiser calcular o logaritmo de alguma coisa na base 10, por exemplo, tem aqui o argumento da função, é base, é a base, e você coloca aqui 10, ele te retorna o resultado. Tá? Tem a outra função, que é log 10, que ele já tem nativamente a base 10. Tá? Mas a função log, ela é na base exponencial. Uma outra função bastante útil, a função round, é uma função para arredondar ou truncar números. Por exemplo, eu tenho um número decimal, né? Um número 1, aqui, 0. Como o R ele usa o sistema internacional de matemático, então, para nós, aqui no Brasil, para os números decimais são após uma vírgula, né? A gente usa vírgula para separar a parte inteira da decimal e ponto para milhares, né? Para cada milhares, cada 1000 dígitos. No sistema internacional é o contrário, tá? Então, o ponto ele representa a, o separador de o que é inteiro, o que é decimal. Então, a gente sempre usa aqui no R o ponto para indicar um número quando ele é decimal. Por exemplo, número 0,5 eu representaria aqui no R como 0,5. Se eu colocar aqui, ó, 0,5, ele dá um erro, mas se eu coloco 0,5, ele reconhece como um número decimal. Então, o round, ele funciona para arredondar números decimais. O primeiro argumento dessa função é o número que você quer arredondar.
E o segundo argumento, que é o digits, é o número de dígitos que você quer. Então, por exemplo, se eu quero arredondar para 4 casas decimais, então basta eu colocar 4, né, nos dígitos, ele faz o arredondamento. Percebam que ele vai seguir a, a regra de arredondamento e truncamento, tá? Então, por exemplo, o quarto dígito aqui é o 5, certo? É. Não, o quarto dígito é o 4. Então, como o próximo dígito é o 567, tem todo esse número aqui, então ele está mais próximo do 0,1235 do que do 1234. Então ele vai arredondar para do 1235. Agora, se eu, no lugar do 5, eu colocar aqui um 0, então esse número ele vai estar mais próximo do 1234. Então aí ele faz o truncamento. Tá? Então a função round ela faz as duas coisas. O arredondamento, né, quando eu coloco para mais, e o truncamento quando eu simplesmente faço a seção desses números, né, faço a separação. Uma coisa muito importante sobre o R é que ele segue muito bem a, as notações matemáticas. Tá? Então, por exemplo, ele segue muito bem a hierarquia das operações. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 mais 2 vezes 5 e o resultado vai ser 11, então, apesar daqui do 1 tá mais próximo do 2, né, ele não vai pegar por ordem, né? Primeiro faz a soma, aí depois faz essa operação. Não, ele vai fazer de acordo com a regra matemática. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então ele vai retornar aqui direitinho. E ele também obedece às, os separadores, né? O parêntese, colchete. Só que aqui não existe o colchete nem chaves, né? Como tem no nosso tradicional manuscrito. O que vai acontecer aqui é que você vai usar outras é, outros parênteses e ele vai obedecer. Então ele vai primeiro executar essa multiplicação ele vai executar primeiro o que está dentro desse parêntese e dentro desse parêntese tem a multiplicação e por 10 poderia colocar aqui menos 2. Então ele vai executar o primeiro que está aqui. Então vai ser 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. E aí depois ele vai executar o que está fora. Então vai ser esse. O 8 ele vai somar com o 1 antes de fazer essa divisão. Se eu não tivesse esse parêntese aqui, ele ia executar primeiro a divisão. Tá? Então aqui vai dar 8. Aqui eu acho só para ficar o número que a gente consiga dividir, vai ficar 8. 8 não, desculpa, 9. O resultado disso daqui é 8 somado com 9. Aqui eu não vou executar essa divisão primeiro, eu vou primeiro resolver o que está no parêntese. Então 2 mais 1 vai dar 3, então 9 dividido por 3 também vai dar 3, e esse vai ser o resultado que ele vai seguir. Agora, se eu não tivesse colocado esse parêntese, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer essa somatória primeiro, ele não vai entender que isso, por exemplo, é o quociente dessa divisão. Tá? Então, vou ver aqui
Então, digamos que eu queira resolver essa expressão aqui, tá? Se eu digitar tudo assim, ele não vai entender. Mas tem esses parênteses, tá? Vamos dar assim a representação. A gente sabe que primeiro resolve o que está expressões dentro do numerador, do denominador, e depois que faz essa divisão. Mas se você fizer isso, ele não vai entender dessa forma. Ele vai fazer essa multiplicação, ele vai dividir o 2 com 2 e vai dar um número que não é o que a gente quer. Ele vai dar 11. Tá? Então, para isso você precisa usar os parênteses. Então, eu quero que ele primeiro resolva as coisas dentro de um denominador, então eu coloco aqui tudo que está no denominador em parêntese. E se o 2 mais 1 é o denominador, então eu tenho que colocar isso também no parêntese. Aí ele vai seguir a ordem, né? E primeiro resolver o que está no parêntese, depois vai fazer essa divisão e aí ele retorna o resultado que a gente estava esperando. Então essas são as principais funções do matemáticas que nós temos no R. Basicamente essas são as principais que a gente utiliza. E agora a gente vai ver como criar vetores. Tá? Bom, como eu falei para vocês, os vetores são objetos no R e esses objetos usa algum nome para servir de apontador. Então, no caso aqui, a forma mais simples de criar um vetor é usando a função C. Então, tenho aqui x vai receber um vetor que eu quero criar, e esse vetor vai ser a função C. Eu quero criar um vetor com números de 1 até 5, então eu vou colocar aqui, ó, 1, vírgula. Então a vírgula no R ela é usada para separar argumentos de funções. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu digo argumento de uma função, é a mesma coisa do que se eu tenho aqui. Uma função f de x e y é igual a x mais y. Então essa função f ela tem dois argumentos, x e y. Tá? Isso matematicamente. E essa função ela é igual à soma desses dois argumentos. No R, ele usa essa mesma lógica. A vírgula aqui no parêntese está separando os argumentos de uma função e aqui na frente eu tenho o nome dessa função. No caso, na matemática, a gente usa a função f, né? Mas aqui eu estou usando a função c. Essa função c ela serve para criar vetores. E dentro dos argumentos aqui, eu coloco os valores que vão estar nesse vetor. Então, quando eu chamar aqui o operador x, ele vai me retornar os valores desse vetor. Eu posso criar também vetores para receber valores depois, que são os vetores nulos. Então, eu crio um vetor nulo usando a função c e eu não coloco nada dentro do parêntese. Mas ainda assim,
y vai ser um vetor e eu posso, por exemplo, adicionar um valor depois, a primeira posição do vetor, que vai ser o número 9. E aí esse vetor, agora ele recebeu um número. Tá? Isso é útil quando a gente criar algumas estruturas de algoritmos que tem looping e você vai armazenando dados conforme os dados são gerados. E aí você vai armazenando num vetor de acordo com o crescimento dele. Tá? Mas tem uma questão importante que eu quero dar para vocês. Imaginem que esse retângulo, tá? Imaginem que esse retângulo é a minha memória RAM do meu computador. Quando eu crio aquele objeto no R, Y, ou X aqui, quando eu criei esse vetor X com esses números, o que que o R vai fazer? Ele vai vir aqui na minha memória RAM, ele vai criar um espaço dentro da minha memória, onde ele vai armazenar aqueles números. Um, dois, três, quatro. Vou contar aqui. Eu criei esse espaço na memória e esses dados os dados que estão aqui estão acumulando, estão consumindo esse pedaço da minha memória RAM. Então o que acontece? Quando eu crio o operador X, quando eu crio o operador X lá no R, ele é um apontador para essa região aqui da minha memória RAM que tem esses valores armazenados. E aí o que o operador faz? Ele aponta para essa região da memória RAM, para esses valores, e quando você chama no R, ele retorna esses valores do ambiente que você está trabalhando no R. Então é assim que ele funciona. Só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Quando a gente trabalha com objetos muito grandes no R, por exemplo, se eu carregar um conjunto de dados, ele vai consumir metade da minha memória, vamos dizer assim. Não vou colocar tudo isso. Mas que eu tenha vou criar um objeto que consuma tudo aqui da minha memória, tá? Digamos 100 megas. Algumas linguagens de programação, como C, por exemplo, eles trabalham com alocação de memória. Então você primeiro cria os objetos
e já aloca quantidade de memória para aquele objeto, tá? Então, criei aqui um vetor de tamanho de 100 megabytes, então ele vai ter 100 megabytes, tá? Eu não vou alterar isso. Já no R não, quando a gente cria aquele vetor nulo, ele não faz nenhuma criação da minha memória RAM, tá? Ele deixa isso flexível. Isso tem uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que você pode alterar o tamanho do objeto da forma como você quiser, forma como você conseguir trabalhar, mas também ele tem um problema. Antigamente era um problema maior, hoje ele já foi não acontece tanto, que é o problema de acúmulo de memória. Então, quando eu crio um objeto, por exemplo, aqui no R, de 100 megas, ele vai consumir aqui na minha memória RAM os 100 megas. Se eu adicionar ou mudar esses valores e aumentar, sei lá, para colocar uma observação a mais ou fazer alguma alteração nesse objeto, o que que o R vai fazer? Ele vai criar uma cópia desse vetor com as novas informações. Então, na primeira vez eu tinha o X, estava apontando para essa área. Estava apontando para essa área. Só que agora eu desfiz essa conexão, tá? Eu apaguei essa conexão e agora X está apontando para esse novo objeto. Essa área aqui em vermelho, ela não é mais acessada pelo R, ela não está mais disponível no ambiente global, mas ela ainda está consumindo minha memória RAM. E aí que a gente tem um problema de acúmulo de memória. Esse acúmulo de memória, ele é muito recorrente em algoritmos do tipo Monte Carlo, algoritmos de estimação, de aproximação e de otimização que a gente usa no curso, tá? Se vocês forem trabalhar mais à frente a parte inferencial, isso vai ser um problema que vocês vão ter que se preocupar, porque esses algoritmos, eles dependem de uma condição que pode demorar muito para muitas iterações para que ele seja atingido. Então, durante esses processos, você vai fazendo cálculos algébricos e obtendo matrizes, novas matrizes, novos vetores, novos vários objetos. E aí você vai acumulando memória porque ele vai fazendo esse processo. E aí chega o problema trágico de você estourar a memória do seu computador e o computador travar e você não conseguir executar o seu trabalho. Tá? Isso aconteceu comigo durante o mestrado, já aconteceu com outros colegas, e é um problema complexo de se trabalhar a programação em R e para e no trabalho geral, né? Porque se você for fazer algum projeto onde você usa esse recurso computacional, você precisa fazer com que o seu algoritmo seja otimizado o suficiente para que ele não aconteça esse tipo de problema, tá? Por exemplo, você não vai pegar, por exemplo, no seu cliente, na empresa que você está trabalhando lá, é só comprar mais memória para o computador. Não, você que tem que ajustar o seu código para que ele seja o mínimo, consumir o mínimo, né, de recursos de um computador. Imagine, por exemplo, se ninguém
é, se preocupasse com isso. Então, quando você usasse um aplicativo no seu celular, o seu celular viveria travando, né? Então, isso é um incômodo para você. Isso é um erro do programador. Então, procurem evitar esse tipo de situação. Eu vou mostrar aqui para vocês é, uma, um exemplo disso. Vou criar um objeto X. Vocês estão vendo que eu estou colocando coisas diferentes no mesmo objeto X. Toda vez que eu estou fazendo isso, aquelas informações continuam salvas na memória RAM e continuam acumulando memória. Tá? Existe uma função que é a memory, memory size. A memory size que ela me diz o quanto o R está consumindo da minha memória RAM em megabytes. Então, megabytes ou é em bytes, eu acho. É em bytes. Então aqui eu estou consumindo, acho que é em megabytes, 164 megas. Pode ver aqui o gerenciador. Então tem aqui o RStudio, na verdade ele está ocupando 216 megas, mas aqui mas aqui é o RStudio, né? Então em relação ao R mesmo, ele está aqui, ó, RSession 166,8, tá? Nem sempre é exato. Isso é o que o R está acumulando todos aqueles objetos. Agora eu vou criar um outro objeto e eu vou colocar do mesmo apontador que é o X. Vou gerar aqui é, 10 elevado a sexta valores. Então esse vetor vai ter aqui 10 elevado a sexta, a dimensão dele. Vamos ver se como é que alterou a. Não alterou em nada, tá? Ainda é um vetor pequeno. Vou colocar um vetor maior. Agora você vê que ele está demorando mais para processar, porque são muito mais informações. E agora ele está ocupando quase 1 GB, né? Então, se eu for aqui, você vai ver, ó, 940 megas é o que o R ele está acumulando. E aí eu vou deixar aqui para a gente ficar acompanhando isso. Se eu criar um outro objeto, se eu pegar esse X e alterar, o primeiro valor dele é esse número aqui. Então, se eu alterar esse valor aqui, colocar um outro valor, ele vai mexer lá naquela memória RAM. Antigamente, o que, que ele fazia? Ele dobrava esse valor e colocava um adicional aqui. Mas como eu só troquei um número por outro, então não vai ter tanto problema não. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu quero acrescentar um, um, uma posição a mais no meu vetor, tá? Então, antes ele era a dimensão dele aqui, o tamanho dele era 10 elevado a 18, a 8. Isso aqui vai dar o quê? 4, 1, 2, 4, 1.000, 100 milhões, né? Então ele tinha tamanho 100 milhões, agora ele vai ter 100 milhões e 1. E nessa posição 100 milhões e 1 eu vou colocar o número 2. Vamos ver o que, que muda na memória do computador. Olha aqui, ó. O que, que aconteceu? Eu passei de 900 megas para quase 1,7 gigas.
tá? 1685 megabytes. Então, aqui aconteceu exatamente aquele problema que eu ilustrei aqui para vocês no Paint. É isso que tá. O que que aconteceu ali? Tenho aqui a minha memória. E aí eu criei um vetor. Criei um vetor. Ele tinha o tamanho de 900 megabytes. Aqui o R, o que que ele fez? Ele alocou nessa seção da minha memória RAM um vetor de tamanho 100 milhões. Tá? Tamanho 100 milhões. Como agora eu quero um outro, isso usando o mesmo, usando o operador X. O apontador X estava apontando para esse vetor alocado na memória RAM. E agora eu criei um novo vetor, novo objeto de tamanho 100 milhões e 1. Tá? Uma unidade a mais. Então o que ele fez? Como não tinha espaço aqui, porque aqui era só 100 milhões, ele teve que alocar, teve que apagar essa conexão aqui. E criar uma nova conexão com essa região da memória RAM. E aí por isso que a minha memória agora, o R está acumulando 1,7 GB. Tá? Se eu continuar fazendo isso, tá no 2 aqui, mais um objeto. É que ele não conseguiu alterar. Alterou só no... Não, ele não alterou. Hoje, porque o novo, o R mais recente, ele já tem um gerenciamento de memória melhor. Mas vocês perceberam que eu tenho aquele X, eu tenho esse novo X, de tamanho 100 milhões e 2, mas eu não tenho mais acesso àquele X de tamanho 100 milhões. Mas mesmo assim ele está armazenado aqui na minha memória RAM. Tá? E como é que eu faço para gerenciar isso daqui? Eu preciso apagar essa região aqui. Eu preciso apagar essa região aqui. Ela precisa ser limpa da minha memória RAM. Então aí a gente usa uma função, que é a função GC, que ela é justamente feita para isso. Tá? Ela vai eliminar da memória RAM todos os objetos que não tem mais um apontador no R. Então, quando eu executar essa função, ela vai limpar. Ó. Então vocês já viram aqui que caiu, né, de 1,7 GB para 0,9 GB, ou seja, 900 megas, que é de fato correspondente a só o tamanho disso daqui. Então o que ele fez? Ele limpou essa área aqui, toda vermelha. Agora essa área aqui, ela ficou disponível na minha memória RAM para outras coisas, né? Para o meu sistema operacional, outras coisas. Agora, quando eu uso a função GC, ele pega e apaga aqueles objetos que estavam armazenados e aí sobra mais memória para mim, né? Então,
essa função GC ela é muito útil, além de você usar estratégias que a gente vai ver no decorrer do curso para evitar esse tipo de coisa. Tá? Bom, voltando a criar vetores, existe uma outra forma de se criar vetores, usando a função vector. Então, essa função vector ela é interessante porque ela faz uma pré-alocação da memória, tá? do, do meu vetor. Então, eu posso escolher o primeiro argumento é o modo, né, o tipo desse vetor. Basicamente, eles usa três tipos, que é o lógico, e o segundo argumento é o tamanho desse vetor. Então, vou colocar aqui 10. Então, x é um vetor do tipo lógico. O R, ele reconhece em letras maiúsculas o true e o false, também tudo maiúsculo, como objetos do tipo lógico. Tá? Então, eles são destinados ao verdadeiro e falso. Eles não são um caractere, eles não são uma string, eles são um operador, são um objeto lógico. Tá? Uh, Aproveitando essa coisa do true e false tudo maiúsculos, que isso é uma coisa importante. Sempre que você nomear um objeto, né, um apontador, por exemplo, dados, recebe aqui números de 1 até 10. O R ele faz distinção entre maiúsculos e minúsculos. Então, por exemplo, se você digitar assim dados, ele não vai reconhecer. Tá? Eu colocar aqui, vai ser ao invés de ser de 1 até 10, vai ser de 10 até 1. Então, dados com letra D minúsculo é esse vetor de 1 até 10. E dados com D maiúsculo é vetor de 10 até 1. Tá? Então, o R ele faz essa distinção entre maiúsculos e minúsculos e tem muito cuidado com isso. Principalmente quando usar nomes muito simples, como X. Às vezes a gente cria um X, aí põe um X maiúsculo. Aí lá no final você tem uma função que vai receber esse x, aí você acaba colocando o x maiúsculo, ao invés de ser o que você queria, que era o x minúsculo, vai acontecer esse erro. Tá? Vai acontecer o erro que ele não vai encontrar esse objeto. Vou colocar aqui. Ó, remover o objeto x. Então tem um x que é igual a 1. Então vou pegar aqui a média, aí eu coloco o x maiúsculo. Ele vai dizer, objeto X não encontrado. Aí você vai ver, pô, mas o X está aqui e como é que não foi encontrado? Aí você vai ver que é só porque aqui está minúsculo e aqui está maiúsculo. Então tenham cuidado com isso, que dá uma dor de cabeça terrível. Então voltando aos vetores, eu tenho os vetores lógicos. Eu posso criar também vetores numéricos. Eu posso também criar vetores de x é lógico, y é numérico, eu z é um vetor de caracteres. Tá? Os caracteres no R eles são representados por qualquer coisa que estejam entre aspas duplas. Então, por exemplo, eu quero colocar o meu nome aqui no objeto W. Então, vou escrever aqui. Diego Souza. Se eu escrever sem as aspas,
ele não vai reconhecer. Ele vai pensar que isso daqui é um objeto. Tá? Então, sempre que você for usar uma string, um caractere coloca entre aspas. Sempre que esse objeto for desse tipo. Porque senão ele vai pensar que é um outro objeto e ele vai chamar e ele vai, é, ele vai dizer que não foi encontrado. Por exemplo, se eu colocar assim só Diego, ele vai dizer, ó, objeto Diego não encontrado. Ele vai pensar que isso é um objeto. Tá? Então aqui o vetor Z de caracteres, ele coloca, como é um vetor é, básico, não quase um vetor limpo, né, vazio, coloca aqui sim só essas aspas duplas para dizer que não tem nada aí. Tá? Existe uma hierarquia em relação aos objetos de um vetor. Por exemplo, eu vou criar um vetor lógico. True, false, true. Então, W é um vetor lógico. Como é que a gente sabe isso? A gente pode usar a função is e dentro dela colocar o objeto que a gente quer. A função is, ela vai perguntar qual é o tipo do objeto, de que classe esse objeto é. Ele vai retornar. Esse objeto W é um objeto da classe vetor e lógico. Agora, se eu colocar o quarto, na quarta posição desse vetor, um número, que vai ser o número 11. W, ele transformou true e false em números. Esse é o padrão dele, ó. True é igual a 1 e false igual a 0. Por que isso aconteceu? Porque agora o meu vetor não é mais do tipo lógico, ele é do tipo numérico. Tá? Então existe essa hierarquia. Sempre um vetor lógico, ele vai, quando eu insiro alguma coisa numérica, ele vai se transformar em um vetor do tipo numérico. Tá? Agora, se eu faço a mesma coisa, só que na quinta posição eu coloco um caractere, a letra A, o que vai acontecer com o meu vetor é que ele vai transformar aqueles números em caracteres, porque eu coloquei a letra A. Então agora o meu vetor é um vetor do tipo caractere. Tá? Então existe essa hierarquia. Vetores, é, vetores do tipo caractere estão no mais alto nível da hierarquia. Na hierarquia intermediária, os numéricos e embaixo o lógico. Significa que todos os vetores, todas as observações de um vetor lógico vão se transformar em numéricos e todos de numéricos vão se transformar em caracteres quando eu insiro um outro tipo de valor, né, dentro desse vetor. Então, como vocês podem observar aqui, o vetor, a estrutura de um vetor, ele só pode armazenar um tipo de um tipo de valor. Ele só pode armazenar só números, só valores lógicos, só caracteres, só objetos atômicos, objetos é, complexos e tudo mais, tá? É, então, a estrutura de vetor só permite que você trabalhe é, com um único tipo de, de dados, tá? Um único tipo. Por exemplo, se você quiser criar o vetor X como sendo, vou colocar aqui a idade da pessoa, nome, é, se ele já tomou vacina ou não. Então, true é se já tomou e false se não. Então, eu vou colocar aqui false.
Então, x são essas as informações dessas três variáveis para o Diego. Eu crio y para uma outra pessoa. Aqui eu vou colocar, sei lá, uma idade de 21 anos. O Scooby, que é o meu cachorro, ele é vacinado para coronavírus. Tá? Então, essas são as informações do Scooby. Então, se você quiser fazer, quero fazer a soma das idades e fazer uma média. Então, vou pegar o primeiro valor do 1 mais o primeiro valor do y. Eu vou somar isso para depois dividir por 2 e essa vai ser minha média da idade dessas pessoas do meu conjunto de dados. E o que vai acontecer aqui é que vai dar um erro, porque todos os valores de x foram transformados em caracteres. E o de y é a mesma coisa. Por quê? Esse daqui até é um número, mas como eu tenho a presença de um caractere, ele vai ser transformado em caractere. A mesma coisa acontece com os lógicos. Então, os vetores não são para guardar informação assim. Então, se eu quisesse fazer a mesma coisa do que está aqui para guardar essas informações, eu deveria fazer assim. Um vetor para a idade, vou colocar aqui, 4 e 9. Um vetor para o nome, e um vetor para tomar a vacina. Pronto. Agora sim, eu consigo pegar aqui idade, 1, tomar com idade 2, a minha idade com a idade do Scooby, somar e dividir por 2, e aí sim eu tenho uma média de idade. Tá? Então, com vetores a gente tem que trabalhar desse tipo. Os dados tem que ser do mesmo tipo. Se for numérico, tem que ser tudo numérico. Se for caractere, tudo caractere. Se for lógico, tudo lógico. Tá? Existe também um outro tipo de outros tipos de valores, né, que não são caracteres e numéricos e nem lógicos. Um é o NA. Então, por exemplo, aqui na idade, eu posso colocar NA. NA é uma representação, NA sempre é tudo maiúsculo, tá? É uma representação do que é um valor do tipo não observável, tá? Não foi observado esse valor. Então, NA significa not available, ou seja, não disponível. É uma informação não disponível. E existe também o nulo, escrito tudo maiúsculo. E esses objetos, eles não vão alterar a forma do teu vetor. Então, eu posso colocar aqui, ó, nos nomes, um NA, e ele não vai transformar aquele NA em caractere. Ó. Vê que ele não está com aspas. Tá? Isso daqui é importante porque eu vou usar funções, por exemplo, média da idade. Ele vai me retornar um NA porque tem um valor NA. Mas se eu colocar uma opção que é remover os NAs, ele vai desconsiderar todos os NAs e vai executar. Então eu remove. Tem um outro argumento. Peraí que eu vou lembrar.
Era o contrário. Era NA.rm igual a true. Aí ele remove todos os NAs e trabalha só com os que sobrarem. Então, aí ele calculou a média. Só que aí, como ele desconsiderou que isso não está disponível, ele fez a média dividido por 3 e não ele dividiu por 2 e não por 3, porque é o número de observações disponíveis. Tá? Então essa é a importância do NA e do nulo. Nulo, como vocês viram, é nulo mesmo, então, tanto que ele nem apareceu aqui. Tá? Então essas são as principais características é, de um vetor. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já tem 55 minutos. Esse vídeo já tem 55 minutos, eu vou encerrar por aqui. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu as operações, né, as principais operações no R, como criar vetores. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar como eu acesso os dados dentro de um vetor, usando os argumentos dentro dessa forma de chamar, né, os objetos dentro de um vetor, e como a gente usa isso para mineração de dados, né, manipulação de dados, tá bom? Então vou no próximo vídeo ver sobre isso. Então até mais.